pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel, para falar sobre um outro aspecto que, enquanto candidato para o mestrado, eu não pensava muito a respeito. Para vocês entenderem, de fato, eu estava preocupado só com a área de atuação. Eu queria trabalhar com jogos e, portanto, eu escolhi duas universidades e lá que eu fui escolher o orientador. Mas eu acho que agora, com a experiência, essa é uma relação muito estável, né, de 2 anos, pelo menos, no caso do mestrado, e que é preciso que os alunos conheçam um pouco mais dos orientadores e das orientadoras, porque, afinal de contas, personalidades, linhas de atuação, isso tudo faz diferença para caramba. Existem desde orientadores que são mais pegar na mão, fazer cada uma das atividades, até orientadores mais afastados. Existem orientadores que têm grupos de trabalho frequentes pra caramba, existem orientadores um pouco mais soltos, existem orientadores mais individualistas, né, que as reuniões acontecem em separado, existem orientadores que acontecem as reuniões sempre em grupo e as dúvidas têm que ser apresentadas para todo mundo. Existem atividades presenciais, online, tem muita variação isso aí. Então vamos para o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é como encontrar um possível orientador. Primeiro aspecto que a gente precisa pensar é o seguinte: possível orientador ou possível orientadora. Afinal de contas, a gente parte da premissa de que você ainda não está no programa de pós-graduação e que você não está seguindo, por exemplo, fazendo um doutorado com o mesmo orientador do seu mestrado. Ok? Você está vindo de fora, você não conhece os professores do programa e você está escolhendo o possível orientador. Obviamente que, se você já foi aluno de vários daqueles professores, você tem outros parâmetros para analisar. Se você já foi aluno de graduação daquela instituição, você já consegue ter acesso a conversas muito mais direcionadas, ok? O problema maior acontece quando você é de fora, quando você conhece pouco, quando o seu acesso às informações são ou da incerta no e-mail, mandando uma mensagem, ou através de dados disponíveis na internet, coisas desse tipo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que vai haver um trabalho de 2 anos em parceria. Você precisa se relacionar com esse orientador, com essa orientadora, durante pelo menos esses 2 anos do mestrado, ou, no caso do doutorado, durante 4 anos. Existem alguns professores e algumas professoras que aceitam que você marque uma determinada reunião para conversar com ele ou com ela, sendo candidato. Obviamente que uns vão fazer algumas restrições, outros vão fazer outras, em relação ao tema do projeto, o alinhamento do projeto. No entanto, essa é uma possibilidade muito interessante. Agora, sem dúvida, não é recomendável você marcar uma reunião e você chegar nessa reunião dizendo: olha, eu quero fazer mestrado, mas eu não tenho tema nenhum. Que tema você me dá? Isso não é bem visto, isso não é adequado, isso não é bom para você, isso não é bom para ele, isso não é bom para o programa, isso não é bom para ninguém. Afinal de contas, um tema não é só para seleção, ele é um tema que vai ter um projeto desenvolvido durante 2 anos e vai ser defendido no prazo, senão ele gera uma perda, uma eliminação do programa. Então, não é assim. Como é que você faz, então? A primeira coisa é se munir de informações. Quanto mais informações você tiver, melhor vai ser essa conversa, se é que ela vai acontecer, e melhor vai ser o jeito que você vai desenhar o projeto para que esse projeto seja feito a 4 mãos.
as suas e as do orientador ou da orientadora. Você vai começar essas informações pela internet, pelo Google. No entanto, o Google, você vai ter alguns problemas. Por exemplo, homônimo. Pessoas com o mesmo nome. Por exemplo, trabalhos que estão ranqueados lá para aparecer primeiro para você, mas não são de maior interesse atual do orientador. Então, a minha sugestão é o seguinte: entra no Google ou entra na plataforma Lattes e busca diretamente pelo Lattes do seu orientador ou da sua orientadora. Primeira informação que você vai olhar no Lattes é a data de atualização. Essa data de atualização ela é importante porque pode ter um monte de informação no Lattes que essa pessoa, que esse professor ou essa professora já publicou, já divulgou, mas não incluiu. Porque a inclusão no Lattes não é automática. Então, dá uma olhada na data. A partir do momento que você olhou a data, olha a formação. Verifica pela formação quais são as áreas que teriam interseção entre o seu aspecto pessoal, sua formação, sua área de atuação, sua experiência, e esse orientador ou orientadora. Se tiver que ser feito um distanciamento muito grande, uma aproximação muito grande, a chance desse processo de orientação acontecer é baixa. Pode acontecer, mas é baixa. O que normalmente vai acontecer e vai facilitar esse processo? A aproximação das áreas, as aproximações dos temas. Você está sujeito ou sujeita a chegar mais perto das áreas que o orientador está trabalhando e ele ou ela está sujeito, está disposto a aproximar um pouco. Como é que você vai fazer para achar isso? Você vai olhar nos últimos 3 anos ou no máximo nos últimos 5 anos quais são os trabalhos publicados, quais são os eventos e quais são os projetos que esse orientador ou que essa orientadora atuar. Por ali, você já vai conseguir tirar algumas informações extremamente relevantes. Por exemplo, qual o tipo de publicação que esse possível orientador faz? Ele tem publicação frequente? As publicações são com autores diferentes, ou seja, normalmente tem colaboração no grupo de pesquisa? Ele tem publicações atuais? As publicações atuais são no tema que ele abriu no edital? Que ele está disposto a orientar no edital? E aí, claro, se você achar, ao encontrar alguns temas lá que estão relacionados ao seu trabalho, ao seu tema, à sua ideia de projeto, ao seu perfil, você vai pegar o título do texto, do artigo, por exemplo, vai voltar ao Google e vai baixar o texto para ler. Conseguiu achar a orientação em andamento, orientação concluída que tem a ver? Baixa o texto e vai estudar. Poxa, é orientação em andamento, não tem texto ainda. Entra no Lattes, do orientando, e vê o que tem de informação. E aí a gente vai para a segunda etapa. A partir do momento que você investigou através do currículo esse professor ou essa professora, você pode ir para o site do grupo de pesquisa, descobrir páginas em redes sociais para investigar um pouco a respeito. E aí você vai para o próximo passo, que é ter uma conversa presencial ou online com ele ou com ela. Se não for possível, ter uma conversa com o orientando ou orientanda. E aí, ao ter conversa com o orientando ou orientanda, é importante que você tenha discernimento de tanto pode ser um orientando que gosta muito, quanto pode ser um orientando que gosta menos, e
Todos dois são visões tendenciosas que não te garantem que você vai gostar mais ou menos. É a sua experiência que é diferente. Agora, se é uma opinião de muita gente, já mudou de figura, ok? Mas cuidado com ênfase, com emoção demais nessa conversa com orientando. Emoções demais, tanto para bom quanto para ruim, são ruins. Tá. Conversou com orientando, descobriu algumas linhas de trabalho que você poderia desdobrar do trabalho do próprio orientando, descobriu alguns artigos que o orientador já pede sempre para ler. Ah, o professor pede sempre para ler esses artigos aqui. Poxa, me manda que eu quero dar uma olhada. A hora que eu leio como candidato, será que me interessa? É aquela linha teórica ali, me interessa? Me dedicar para isso aqui, ok? Ou não gostei? Ou não é minha cara? Ou não aceito ir para aquela linha, para aquela área? E aí, se você, por acaso, não conseguir falar com o orientando, a outra opção é falar com outros alunos que têm acesso a esse orientador ou essa orientadora em sala de aula. Claro que é bom ter muitas opiniões, é bom que você conheça no dia a dia como é que esse professor ou essa professora lida, mas, como aluno, é um processo de relacionamento completamente diferente do que o orientador. O orientador, ele nos momentos de defesa, ele tem uma frequência muito alta de leitura e correção. Nos momentos de banca, ele tem uma postura que pode ser uma postura de defesa do orientando. Pode ser uma postura mais isenta, ou pode ser uma postura mais agressiva. Então, por isso a conversa com o orientando é interessante. Para você conhecer um pouco mais desses rituais e de como esse professor ou essa professora lida nesses ambientes. E no final das contas, se munir ao máximo de informações, de modo que você possa tomar decisões conscientes. Como é que você toma decisão consciente? Você sabe onde você está, onde você quer chegar, você tem algumas ideias de projeto e você avalia cuidadosamente o que você está sujeito a fazer para chegar ao mestrado. Eu, por exemplo, saí do interior de Minas, fui morar no Rio Grande do Sul para fazer mestrado. Primeira viagem que eu fiz para ir para lá foram 36 horas de ônibus. Eu morei durante 2 anos numa casa que tinha 3 metros por 2 metros e um banheiro para 15. Quando eu entro para o doutorado, eu fui morar lá em São Paulo, num apartamento compartilhado. Eu saí de um apartamento de 3 quartos e fui morar numa kitnet, quarto e banheiro, numa suíte, porque eu queria morar mais perto, eu não estava acostumado a morar tão longe da universidade. Então, parâmetros são muito diferentes de uma pessoa para outra. Tem pessoas que vão querer morar melhor e mais longe. O mais longe não é um problema. Tem pessoas que vão preferir morar pior e mais perto, porque o mais longe, que a distância é um problema. Então, encontrar o seu orientador, primeiro passo é nome completo dele no Lattes. Entra no Lattes, dá uma olhada, dá uma investigada, conhece um pouco mais. Tenta conversar direto com ele, tenta encontrar afinidades de projeto, afinidades de pesquisa e trabalhos que ele ou ela esteja interessado nesse processo seletivo. Ok? Grande abraço a todos. Vou ficando por aqui. Se você tiver alguma outra sugestão, algum outro comentário, fica à vontade para colocar aqui nos comentários e para dar uma olhada em algumas playlists aqui do canal. Tem bastante material interessante. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.